Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidada a Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, a APIC, representada pelo Dr. Tiago Nolasco, que é cirurgião cardíaco e também membro da associação. Muito boa tarde. Olá, boa tarde e obrigado pelo convite. Viemos hoje para falar, Dr. Tiago, sobre a estenose aórtica, não é? Exatamente. E como que essa doença tem vindo, não é, a ser de grande relevância aqui em Portugal, em todo o mundo, e como diz o doutor em bastidores, que não está bem assim divulgada, sido bem informada, é isso? Claro. A estenose aórtica é esta campanha, portanto, a campanha insere-se numa campanha europeia que se chama Valve for Life, e especificamente cá em Portugal a designação que vai ter é Corações da Manhã, e incide exatamente sobre a divulgação, não só perante o doente, mas perante também a família, de uma doença que é preponderante nas idades mais avançadas, acima dos 70 e tal, 80, que é a estenose aórtica. Esta é uma doença que causa morbilidade e mortalidade importantes, portanto, causa condicionantes de qualidade de vida importantes e também causa um aumento da mortalidade. Nestas idades, muito vulgarmente, os próprios doentes dizem é pela idade e já não há nada a fazer, e muitas vezes a própria família também se acomoda a isto e acha que realmente será só disto. E não é bem verdade. Especificamente, a estenose aórtica é uma doença que em Portugal, acima dos 75, 80, são cerca de 32 mil doentes que têm e que muitas vezes passa não diagnosticada. O diagnóstico é um diagnóstico, como é óbvio, passa por clínico, começa pelo médico de família, portanto o médico geral familiar, com uma auscultação, e na auscultação do coração observa-se um som diferente, chamamos um sopro. Algo diz que o sangue não está a passar pelo coração como devia, e depois é caracterizado por um ecocardiograma e despistado de outras patologias cardíacas por um cateterismo, uma coronariografia, e tendencialmente com isto conseguimos ter uma noção de exatamente o que é que se passa no coração e o que é que vamos intervir de acordo com este diagnóstico. Até há uns anos, a maior parte destes doentes, a única solução que haveria seria cirúrgica, portanto uma cirurgia de peito aberto, que é o que fazemos ainda hoje em dia para muitos doentes, mas especificamente nos doentes mais velhos, com mais número de doenças, chamamos mais comorbilidades, o risco, como é óbvio, de uma cirurgia de peito aberto é maior. E nesse sentido, nos últimos 15 anos desenvolveu-se e tem vindo a progredir pelo mundo, e felizmente cá em Portugal não somos minimamente os que estão atrás, antes pelo contrário, uma alternativa que, em vez de ser esta cirurgia, tentar canalizando uma veia, portanto picando uma artéria, especificamente conseguir através intra-arterial levar uma válvula até ao coração e desbloquear conseguir, ali. verdadeiramente é isso, em última instância desbloquear. Para quem não percebe muito desta parte de medicina Técnica, o coração tem várias válvulas, e a última válvula que estamos a falar é a válvula aórtica. A válvula aórtica é como se fosse ali a barragem que, quando o coração contrai, deixa o sangue passar para o resto do corpo, e quando o coração relaxa, ela fecha para o sangue não voltar para trás. Com os anos, tendencialmente, começa a calcificar, começa a ficar dura, começa a ficar apertada, começa a não abrir e não fechar bem. E por isso, vários sintomas aparecem. O coração tem que fazer muito mais esforço para o sangue passar por um orifício cada vez mais pequeno e, portanto, chega menos sangue ao resto do corpo. Dá cansaço por causa do sangue que não chega, dá falta de ar pelo sangue que acaba por ficar e não consegue progredir para a frente, pode dar desmaios pelo pouco sangue que fica a chegar à cabeça. Há vários destes sintomas. Ora, muitos destes sintomas não são específicos, muitas vezes também pode dar dor no peito. Esse é assim o mais específico dos sintomas que as pessoas pensam, realmente isto tem a ver com o coração, mas o cansaço, a falta de ar, os desmaios, muitas pessoas nem sequer pensam que isto tem a ver com o coração. Vai havendo esses sinais ao longo do tempo e que os familiares têm que estar atentos com o idoso em casa. Muitas vezes, especificamente, quando o principal fator é o cansaço.
quando começa o cansaço, as pessoas acham que tem a ver com a idade, como nós começámos por falar há bocadinho, e ao começar a achar que tem a ver com a idade, à partida não ligam ou pronto, também começam a fazer menos coisas e a doença vai progredindo sem que seja assim tão notado. E daí a importância de estar atento a isto. Neste inquérito que foi feito nos últimos meses, percebeu-se que mais de 80% não sabia sequer o que era a estenose aórtica. E a maior parte das pessoas, mesmo tendo doença cardiovascular já diagnosticada, doentes já medicados para a hipertensão, doentes já com alterações do colesterol para fazer medicação, que nem sequer sabiam exatamente que problemas eram estes e o que é que isto implicava. Ou seja, é um desconhecimento muito grande e que, como é óbvio, quem não sabe e não pergunta e não está atento também, e acaba por também não querer ir ao médico, porque acha que isto não é uma coisa para ir ao médico e portanto acaba por se deixar avançar. E muitas vezes deixa-se arrastar demais, por um lado, chega-se a pode-se ter uma morte súbita por esta doença in extremis evoluindo, pode originar uma morte súbita. Portanto, são doenças que, ainda por mais hoje em dia, e daí também esta campanha europeia, hoje em dia, mesmo para doentes com alto risco, que antes não seriam candidatos para cirurgia e porque os próprios doentes recusariam cirurgia, porque mesmo já sabendo da doença, podiam recusar a cirurgia porque tinham medo demais. Hoje em dia consegue-se para alguns doentes com critérios específicos. Também não é um doente, eu quero fazer aquilo. Isso depende de vários condicionantes. Nós, verdadeiramente, para cada doente estudamos o doente e depois propomos qual é a melhor alternativa para aquele doente. Quer de acessos, a maior parte das vezes quando fazemos estas válvulas por uma picada arterial, muitas vezes é pela virilha, mas podemos fazer quer pelo lateral do externo, quer pela sulcávea, há vários pontos para onde podemos fazer, mas principalmente tem sido pela virilha, porque acaba por ser mais fácil tecnicamente e para o doente também é mais fácil de não estar a ser nada mexido, digamos, aqui nesta zona, mas objetivamente há doentes que têm contraindicação para fazer pela virilha, há doentes que têm contraindicação para isto. Para cada doente nós especificamente decidimos o que é o melhor para ele, tendo sempre por base de que só vamos avançar achando claramente que os riscos estão suplantados por uns benefícios que são muito melhores. E neste tipo de doença é uma doença muito linear, conforme a estenose, que é o aperto da válvula, aperta mais, menos sangue passa, mais sintomas aparecem, maior o risco de poder ter dor no peito, de poder ter os desmaios, de poder ter isto tudo. Doutor Tiago, esse aperto nessa aórtica tem a ver com, por exemplo, colesterol alto ou não? Ou a pessoa vai desenvolver justamente por causa da idade? Nós sabemos que geneticamente, sem que nós consigamos ainda hoje em dia dizer é por causa deste marcador ou daquele, sabemos que geneticamente há uma história familiar. Sabemos que há pessoas que, se a família tem doença cardíaca, é mais frequente que a doença venha a ter doença cardíaca. Isto por um lado. Como é óbvio, os fatores a vida, os fatores de risco da vida do próprio doente fazem diferente. Um doente diabético, com o colesterol alto, com a tensão alta mal controlada, tudo isto vai fazendo um extra de esforço no coração e vai fazendo tendencialmente que as próprias válvulas sejam sujeitas a um maior stress ao longo dos anos, não é? Se uma pessoa tem uma frequência cardíaca no mínimo de 60 por minuto, multiplicamos isso por 80 anos, imagina a quantidade de vezes é que esta válvula abre e fecha, não é? Se tiver que uma pressão mais alta, com um doente com diabetes, com colesterol, com todos estes fatores de risco que fazem com que os próprios tecidos fiquem com pior qualidade, isto vai degenerar também. Sabemos que determinado tipo, as alimentações desregradas entram exatamente neste campeonato, portanto sim, fará toda a diferença este cuidado e, como é óbvio, o controle médico ou não, a vigilância médica também vai tendo muita atenção a estas coisas para perceber o que é que se passa. Tudo se traduz muito neste género de patologia que estamos a falar, que é mais do idoso e mais secundária a uma degeneração da própria válvula. Passa-se muito com uma própria calcificação dos folhetos, ao fim de muito tempo começam a degenerar, a degradar-se, digamos assim. Não se desfazem, ficam muito duros e começam a não deixar passar e acumula-se mesmo uma calcificação. Logo, pessoas com menos idade não têm essa probabilidade porque
a aórtica está perfeita, está... É como eu estou a dizer, né? Esta etiologia, quer dizer, esta causa de estenose aórtica, que é a mais frequente de todas, tem a ver com isto. Há outros doentes com outras doenças, com alguns deles outras coisas genéticas que não têm a ver com isto, ou algumas até alterações ao normal. Portanto, esta válvula normalmente tem 3 folhetos, são 3 membranazinhas que quando se fecham o sangue não passa, mas quando abrem 3, são 3 portazinhas, digamos assim. Há pessoas que em vez de nascerem com 3, nascem com 2 portazinhas. Elas juntam-se na mesma no meio, mas são só 2. E sabemos que nesse tipo de válvulas isto acontece mais precocemente porque o stress a que a válvula é sujeita desde sempre é maior. Há algumas doenças que tendencialmente cursam com isto que chamamos de bicuspidia, mas isto são coisas que já nos falam de uma doença que não é a que estamos a falar aqui como a causa mais frequente. Há mais outras causas, mas a partida mais frequente é esta. Os sinais são os mesmos, os sintomas. Os sinais são os mesmos. São os mesmos, neste caso que o doutor falou agora, de quem de nascença tem 2 só, que não é só com 2 válvulazinhas ali, não é? Sim. Os sinais vão ser os mesmos. Sim. Então, para os nossos familiares ouvintes aqui, o que o doutor deixa em relação a essa campanha Coração de amanhã? E quais as recomendações, além das que já passou aqui, mas mais específica, para dar aqui uma chamada de atenção aos nossos familiares. Sobre esta campanha, voltando onde comecei, esta campanha é feita porque nós ficamos com uma noção de que há um desconhecimento muito grande de uma doença que é muito importante e muito preponderante nos idosos. E que cada vez mais vai tendo uma solução maior e, portanto, não é para deixar andar. Não é, este cansaço tem a ver com a idade e pronto. Portanto, agora é assim. Não é assim. Para muitos doentes, para a maior parte dos doentes, ainda há muito que possa fazer, de maneira que possam ter uma qualidade de vida muito boa. E isto é preciso o próprio doente estar consciencializado e não estar já derrotado a achar que isto é só de não. Se calhar ainda há coisas a fazer e a própria família também estar atenta a que não, o meu avô acha que já não dá para nada e que já acabou, se calhar tem que se ver, porque pode ser que isto até seja uma coisa que ainda se trata e ainda tenha uma ótima qualidade de vida daqui ainda para a frente. Ainda dure muito tempo e pronto. E acima de tudo com uma muito boa qualidade de vida. Primeira coisa que tem que fazer, como é óbvio, é ir ao médico. Começando pelo médico de geral familiar. E relatar os sintomas, não é, doutor? Falar dos sintomas, a própria auscultação. Só o ato de auscultar o coração, na maior parte dos doentes, já é um grande avanço, porque dá-nos aquilo que eu falei no início, dá-nos uma auscultação diferente, um sopro. E com esse sopro, inevitavelmente é desencadeado para se poder estudar este sopro um ecocardiograma e com isso consegue-se fazer um diagnóstico. Portanto, a primeira mensagem desta campanha é: esta doença existe, esta doença não é uma doença rara, é uma coisa que acontece muito frequentemente e que muito frequentemente acontece com a idade. Eu diria que com a idade é das doenças que mais frequentemente aparece, mesmo num doente, quer esteja saudável ou não seja saudável, qualquer um deles mais frequentemente acontece. Portanto, é algo que para o doente e para a família estarem atentos. Segundo, há muito que se pode fazer para melhorar muito a qualidade de vida. Portanto, não é para se resignar que isto, pronto, faz parte. Esta é a segunda mensagem. E a terceira é que realmente temos em Portugal organizado, e a APIC tem sido dinamizadora disso, para que esta campanha que começou europeia também se estenda cá, para que haja uma boa divulgação de o que é que se pode fazer nestas idades, e entre os vários centros em Portugal têm-se organizado para conseguir progressivamente ir dando resposta a este tipo de patologias. E para cada doente, volto a dizer, para cada doente poder dizer o que é o doente, quais é que são as doenças que tem para além disto e qual é que é a melhor solução que nós propomos. Se será uma cirurgia, se será uma intervenção destas percutâneas que estamos também aqui, que eu tive a explicar há bocadinho, de maneira a poder tratar o doente, mesmo nos doentes com alto risco. Há coisas que hoje em dia podemos fazer para melhorar a qualidade de vida. Esta é de longe, assim, o mais importante que queremos que os doentes e que as famílias percebam e estejam atentos, e através desta campanha conseguimos chegar de uma forma muito mais lata à população em geral do que só os médicos de família estarem, porque os médicos de família já estão muito atentos a isto, já é algo que na formação de todos nós como médicos é como digo, como é das doenças mais frequentes com a idade, é das doenças que nós inevitavelmente vamos procurar logo, porque vai fazer o rastreio logo, não é? Claro, precisa do doente chegar ao médico e
Que os familiares também têm esse papel, essa condição de levar, não é, o seu papá e o seu avô para o rastreio. Agradecemos aqui a presença, então, do Dr. Tiago Nolasco, representando a Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, a APIC. Muito boa tarde e muito obrigada. Muito obrigado. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.